Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 18. É um texto que trata sobre a cura de um paralítico. Diz assim a palavra do Senhor: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Oremos mais uma vez. Querido Deus, fale ao nosso coração. Usa esse texto para nos instruir. Precisamos ser alimentados pelo Teu Espírito. E sabemos que isso vai acontecer somente se Ele intervir neste momento. E é pela intervenção dEle que nós clamamos. Que o Senhor Deus esteja tratando dos nossos corações, para que cada um aqui seja pastoreado pelo Supremo Pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos no nome dEle. Amém. 3 temas são muito confusos no Brasil. Política, um tema extremamente confuso. Se você quer se tornar um especialista na confusão política, assista TV Senado. Vivemos dias aquecidos, acirrados. Mas tem um outro tema também muito polêmico no Brasil, que é futebol. Ninguém admite que eu seja um corintiano no Rio de Janeiro. Até um austríaco que tem aqui na igreja. Ele torce por um time que tem a sede aqui na Gávea, que eu não vou falar o nome. E ele disse: Mas como você mora no Rio e é corintiano? Não dá para explicar como que um austríaco flamenguista quer convencer um goiano a se tornar flamenguista. Então, é outro assunto que não dá para discutir, é o seu time de futebol, não é verdade? Mas tem um terceiro assunto também muito complicado, que é a religião. Como é difícil discutir religião. Essa é uma das frases mais comuns no Brasil. Futebol, religião e política não se discute. E realmente, irmãos, mesmo como pastor, quando o tema é religião, é um tema complexo. Hoje, para você falar que você é crente, você tem que ter umas 38 notas de rodapé para explicar o que significa ser crente para você. Porque quem está ouvindo que você é crente já tem uma série de deduções e preconceitos a respeito do que significa ser crente. Então é muito complicado hoje você falar que você é crente, ou que você é evangélico, ou que você pertence a uma igreja dessas protestantes. Tá? Então, esses são temas difíceis, mas sempre foram. E quando nós olhamos algumas pessoas que foram importantes na história, como Einstein, quando ele foi dar a opinião dele sobre a religião, ele disse: a religião do futuro será cósmica e transcenderá um Deus pessoal, evitando os dogmas e a teologia. Que impressionante. Quando eu li essa frase de Einstein, eu falei: Einstein errou.
Mas pensando melhor na frase, você percebe que Einstein até que tem razão, porque hoje um dos maiores movimentos religiosos no mundo é chamado de agnosticismo, aonde o indivíduo acredita num ser que é transcendente, mas esse ser não se prende a dogmas nem a teologia. Então, quando você vai falar com um agnóstico, pode ver nas universidades o quanto tem, porque o ateu é um indivíduo muito radical. Falar que você não acredita em hipótese alguma que existe uma força superior é algo agressivo. Mas o agnóstico não, ele acredita que existe sim uma força superior, mas essa força não se relaciona pessoalmente. Então Einstein, quando ele sugere isso, que no futuro haveria essa força cósmica que transcende a um Deus pessoal, de certa forma ele tinha razão. Mas você tem um outro indivíduo chamado Freud, que ele vai dizer o seguinte: o homem que está livre da religião, ele tem uma oportunidade melhor de viver uma vida mais normal e completa, porque a religião acaba oprimindo o indivíduo. Karl Marx também tinha uma opinião polêmica a respeito da religião. Ele disse: a religião é o suspiro da criança acabrunhada, o coração de um mundo sem coração, assim como também o espírito de uma época sem espírito. Ela é o ópio do povo. E assim, meus queridos, com cada pessoa que você for conversar nesse país ou em qualquer lugar do mundo, você vai ouvir inúmeras interpretações a respeito da importância da religião na vida do indivíduo, na vida ou numa sociedade. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos olhar para Cristo, precisamos olhar para os evangelhos e precisamos entender, naquele contexto, como Jesus lidava com a religião, porque a religião realmente é alguma coisa complicada. A religião, ela pode atrapalhar o indivíduo, sim. A religião, ela pode tornar uma pessoa cega. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também teve o quê? Problema com a religião do seu tempo. Era uma religião que oprimia as pessoas. Era uma religião que colocava uma carga sobre as pessoas. Era uma religião que havia se distanciado de Deus. E quando você percebe os momentos mais tensos no ministério de Jesus, esses momentos estavam no cenário, ou a discussão era em torno da religião com os líderes religiosos do tempo de Jesus. Então, quando nós observamos a pessoa de Jesus, nós percebemos que ele também tinha dificuldade com a religiosidade da sua época. Mas a religião, ela não é ruim. E quando nós tratamos a respeito de Cristo, aí que nós percebemos mais ainda o quanto é importante nós termos um relacionamento com Ele. Por isso eu quero pensar um pouquinho com você nessa noite a respeito do Evangelho como centro da nossa vida. O Evangelho como centro da nossa vida. No capítulo 4, Jesus conversa com a mulher samaritana. Vocês se lembram aquele texto sobre adoração? Importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher estava preocupada com o local aonde se deveria adorar. E Jesus mostra que a adoração é muito mais do que um local. A adoração é alguma coisa que precisa sair do coração, nascer na sua própria alma. E Jesus diz: não importa se é num lugar ou no outro que você vai adorar, importa é o seu coração e como esse coração se relaciona com Deus. E depois que Jesus termina essa conversa com a mulher samaritana, ele vai em direção a Galiléia. E ali na Galiléia, Jesus cura o filho de um oficial. E depois dessa cura, começa então o capítulo 5, onde Jesus Cristo está indo para uma festa. O centro do Evangelho vai além das cerimônias religiosas. Jesus Cristo está indo para uma cerimônia religiosa. E naquele tempo, se tinha uma coisa marcante na vida do judeu, eram as cerimônias religiosas. E ainda hoje, se tem alguma coisa importante para nós, importante para as religiões, são as suas cerimônias. E meus amados, quando nós falamos, entendemos que o Evangelho vai além da cerimônia religiosa, nós não estamos descartando a importância da cerimônia religiosa. Estamos dizendo que, para vivermos o Evangelho, precisamos ir além das cerimônias. Jesus está indo em direção a uma festa. E é importante nós estarmos em comunhão com os irmãos. É importante nós nos envolvermos na igreja, porque o próprio Jesus Cristo foi quem criou a igreja.
É importante nós trabalharmos, é importante nós entendermos que temos responsabilidades como corpo de Cristo. É importante nós envolvermos em projetos como plantações de igreja, como missões. É importante nós trabalharmos nos departamentos internos. É importante nós estarmos nas diretorias. É importante nós termos diáconos entendendo o seu chamado, presbíteros entendendo também o chamado. Ou seja, é importante esse dinamismo da igreja. A igreja ela tem vida. E essa vida se manifesta através do trabalho de cada membro da igreja. Agora, um risco que nós corremos é quando os nossos trabalhos, os nossos ministérios, os nossos departamentos, ou aquilo que nós executamos na igreja se torna mais importante do que o Senhor da igreja. É quando os cargos se tornam alguma coisa imprescindível para a minha relação com a igreja. Meus amados, a nossa vida com Cristo, ela precisa ir além das cerimônias religiosas e da importância dos encontros. Você pode estar aqui hoje à noite, simplesmente porque você tem como ritual vir à igreja domingo à noite. E você pode estar aqui, porque você sabe que é aqui que se adora o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Você pode estar aqui preocupado com um monte de coisas, sem conseguir entrar na presença do Senhor. Ou você pode estar aqui, desejoso em mergulhar numa intimidade a mais com aquele que você reconhece como Salvador da sua vida. Então, o que Jesus Cristo chama a atenção no capítulo 4 é que muito mais do que as cerimônias religiosas, Jesus Cristo ele quer entender a dinâmica do nosso coração. Jesus Cristo quer entender as intenções. E aqui nós temos uma primeira pergunta que você precisa guardar e responder com sinceridade. Por que você se direcionou a esse lugar nessa noite? O que te trouxe aqui? O que te trouxe aqui? Foi um compromisso? Foi porque você se sente na obrigação de estar aqui? Foi porque alguém te intimou a estar aqui? Por constrangimento? Não. O que Jesus quer de nós é que nós façamos desse lugar não simplesmente uma obrigação como os líderes religiosos daquela época faziam e tantos outros ainda fazem. Jesus quer que nós tenhamos esse lugar aqui como o melhor lugar para estarmos num domingo à noite, porque esse culto é o máximo que nós conseguimos chegar do céu. Se você quer saber como vai ser do céu, o culto precisa manifestar o que nós viveremos, o que nós faremos ali por toda a eternidade. Adoraremos e bendiremos aquele que reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. E quando nós experimentamos isso em comunidade, nós estamos chegando o mais perto possível que nós, pecadores ainda, conseguimos chegar. Esse lugar é chamado lugar de oração. Quando nós nos deslocamos para cá, nós precisamos acreditar que aqui pode acontecer uma grande transformação na minha vida. Uma transformação que surge por meio do louvor, por meio da adoração, por meio da confissão, por meio da meditação na palavra. Esse lugar precisa ser um lugar de transformação para mim e para você, porque onde Deus está, a transformação acontece. Nós não podemos limitar as nossas atividades ou as nossas cerimônias religiosas simplesmente como um ritual. Precisamos entender a dimensão maior que isso tem. Deus está aqui e nós viemos para um encontro com Ele. Quando observamos o centro do Evangelho, percebemos então que vai além das cerimônias religiosas, mas vai além da caridade também. Muita gente vai dizer que o importante é você fazer boas obras, não importa se você frequenta uma igreja ou não, o importante é você ser uma pessoa caridosa. Abraham Lincoln falou isso. Olha, faça o bem, se eu fizer o bem você vai ver qual é a minha religião, e se eu fizer o mal você também vai ver qual é a minha religião. A religião ela não envolve apenas os seus atos. É muito interessante porque Jesus vai em direção a uma festa. E quando você está em direção indo para uma festa, geralmente nós vamos alegres, até eufóricos, né? Dependendo da festa. Se for uma festa boa, essa é uma festa religiosa e é uma festa que atraía todo o povo judeu, era uma grande festa, o texto não informa qual festa era, mas sem dúvida nenhuma era uma festa importante, e Jesus está indo com seus discípulos para essa festa. Mas no meio do caminho, Jesus Cristo resolve passar num lugar chamado Betesda, um lugar onde tinha muita gente doente. Ninguém quer encontrar um monte de gente doente quando está indo para uma festa. Nós evitamos as pessoas doentes, nós evitamos problemas quando nós estamos indo para uma celebração.
Mas Jesus, ele anda no caminho contrário, muitas vezes. Ele, em vez de ir direto para a festa, ele sabe que tem esse local e ele passa por ali. E o texto vai nos informar que esse lugar chamava Betesda, que significa lugar de misericórdia. Lugar onde Deus derrama a sua bondade sobre as pessoas. E quando Jesus está ali tinha um tanque. O texto nos informa que o anjo do Senhor visitava esse tanque. Quando o anjo visitava, a água se agitava, e a pessoa que conseguia entrar naquele tanque, no momento que a água estava agitada, essa pessoa era curada. E aí nós somos informados que havia um indivíduo ali que estava, meus queridos, há 38 anos tentando entrar naquele lugar, naquele tanque. Há 38 anos. Ele estava ali, procurando a cura. Imagina o coração desse indivíduo, certamente já sem esperança, um coração já petrificado, e por uma razão muito simples: os doentes que estavam ali não estavam ali para ajudar o outro, estavam ali para resolver os seus problemas. Resolver os seus problemas. E um coração enfermo é assim. Quando nós estamos machucados, feridos por alguma situação da vida, nós tendemos, em algumas situações, a nos vitimizar, achar que nós somos as pessoas mais merecedoras de uma intervenção divina, não é verdade? Por que Deus não intervém? Então você tem ali muita gente, e essas pessoas não estão para ajudar o outro, estão para resolver o seu próprio problema. E eu não sei se nós agiríamos diferente. Não sei se nós preocuparíamos com esse indivíduo também se estivéssemos procurando uma cura própria naquele tanque. Mas Jesus vai até esse indivíduo, ele fica sabendo que havia esse indivíduo, e Jesus vai até ele. E aí o texto nos informa que Jesus faz uma pergunta. Imagina, essa pergunta ela tem um ar irônico até, né? O indivíduo está há 38 anos, querendo uma coisa. Aí Jesus chega para ele e diz o quê? Queres ser curado? Eu imagino que o indivíduo riu. Não, está de brincadeira. Eu estou aqui há 38 anos e alguém chega para me perguntar se eu quero ser curado? É claro que eu quero ser curado. É claro que eu quero ser curado. E aí você diz, todo necessitado quer ajuda. E ao longo do ministério e da vida, nós vamos descobrindo que nem todo necessitado quer ajuda. Nós temos clínicas de recuperação espalhadas por todo esse país. Dependentes químicos estão desesperados para ir para as clínicas? Não. Nós temos moradores de rua em várias cidades do país, e nós temos abrigos também. E já vimos, em muitas situações, moradores de rua que preferem continuar vivendo na rua, porque eles entenderam que aquilo para eles está bom, é o melhor. E você pode insistir o tanto que quiser, que ele pode até ir, ficar 2, 3 dias, mas ele volta. Então existem pessoas que não querem a nossa ajuda. Por isso que a pergunta de Jesus faz sentido, né? Mas o indivíduo estava ali, se ele estava procurando cura, é porque ele queria ajuda. E ele fala assim, eu quero ser curado, mas eu não consigo chegar lá. Ninguém está interessado em abrir mão do lugar para que eu possa receber essa restauração física. Eu não consigo. Ele estava sozinho. No mundo onde cada um tem que lutar por si mesmo. O verso 8 e o verso 9 diz o seguinte: então Jesus lhe disse, levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Meus irmãos, Jesus Cristo interviu poderosamente na vida daquele indivíduo. O doente foi curado de imediato e fez exatamente o que Jesus ordenou. Ele creu. Jesus disse, levanta. O homem está há 38 anos ali. E quando Jesus diz, levanta, ele responde positivamente à ordem de Jesus, até porque ele não tinha muitas opções. E o texto vai informar então que ele não só levanta, mas ele obedece a Cristo nos outros comandos que Cristo deu a ele. Levanta, toma o teu leito e anda. Ele é curado. Ok, agora vamos tentar imaginar um homem que tem um desejo há 38 anos, e agora Jesus responde
positivamente aquele homem, Jesus transforma a realidade daquele homem. Imagina um homem levantando, imagina todo o seu sistema se restabelecendo, imagina os seus ossos que já estavam naquela situação há tanto tempo, todos começam a obedecer o seu comando cerebral. Imagina aquelas pessoas que estavam em volta e que já o conheciam. Isso foi um ato espetacular. E o que mais nos chama a atenção é que não foi aquele homem que pediu ajuda para Jesus. Vocês já se atentaram a isso no texto? Se você prestar atenção na maioria das curas, as pessoas vão até Jesus para receberem a bênção, mas não é esse homem que vai pedir para Jesus ser restabelecido ou ser curado, é Jesus que vai até ele. Isso é intrigante. Isso é intrigante. E ele tem então essa experiência marcante. Imagina, se eu estou há 38 anos sentado aqui, dependendo de alguém, um indivíduo mandou eu levantar, andar, eu vou levantar e andar. Se ele mandar eu carregar até a cama, eu saio carregando. E ele saiu carregando a cama. Lembrem-se, está diante de uma festa, muita gente. E aquele homem então, ele sai com certeza eufórico, feliz da vida, porque Jesus interviu, porque Jesus transformou a sua realidade, porque Jesus de uma maneira poderosa mudou a sorte daquele homem. E o texto poderia terminar aqui, seria mais um milagre de Jesus, e nós falaríamos que Jesus é um Deus poderoso, porque é mesmo, transforma realidades e transforma mesmo, e cura gente, e curou muitos no Novo Testamento e continua curando mesmo. Mas o texto não para aqui, e tem uma palavrinha nesse versículo 9 que nos liga à segunda parte do texto. Isso aconteceu num sábado. O ponto alto do texto é que aquele dia era sábado. O doente é curado de imediato. E naquele dia, todos os religiosos que estavam ali organizando a festa, eles conseguem enxergar um homem que estava ali há 38 anos e ninguém conseguia vê-lo com a sua enfermidade. O Evangelho, ele vai além não só das cerimônias religiosas, como ele também vai além dos atos de caridade. O Evangelho vai além do cumprimento meticuloso da tradição. Evangelho não é só você vir à igreja, Evangelho não é só você fazer boas obras como Jesus fez para com esse indivíduo, é Jesus que vai até ele. E Evangelho também não é só você ser um indivíduo obediente que cumpre até aquilo que a Bíblia não diz para você cumprir. Por que eu estou chamando a atenção para esse terceiro ponto? O versículo 10 vai nos informar: e por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Meus irmãos, essa história é fantástica, revela muito do Evangelho, porque às vezes as nossas igrejas, às vezes nós, estamos preocupados com a maca. Aquele homem acabou de ser curado, todos deveriam estar espantados, mas não é o indivíduo aleijado que estava há 38 anos naquele cantinho ali do tanque. Ninguém se impressionou com o milagre de Jesus. As pessoas foram na maca. Quantas vezes você se preocupou mais com a maca do irmão do que com aquilo que Cristo tem feito na vida dele? Um dos maiores problemas que nós temos como igreja, como religião, é não conseguirmos atingir o coração, o cerne. Porque a maca nos chama muita atenção. Às vezes alguma pessoa ou algum irmão faz algo que te entristece, e você se assusta, mas isso não é atitude de crente? Só que você não conhece a história, você não está interessado em ouvir, mas é mais fácil julgar a maca que o indivíduo está carregando. Meus irmãos, Jesus Cristo era um indivíduo com uma profunda sensibilidade. Jesus Cristo não ficava observando apenas questões periféricas nas pessoas. O ministério de Jesus foi marcado porque ele ia no âmago, no centro, no cerne da questão. O capítulo anterior mostra isso. Aquela mulher está preocupada com a maca. Onde eu adoro? É em Gerizim ou em Jerusalém? Jesus disse: você está preocupado com o periférico.
Eu estou preocupado com o seu coração. E nós precisamos, como corpo de Cristo, aprender a nos preocuparmos com os corações uns dos outros. Nos perdemos em detalhes. E o que aprendemos aqui é que o Evangelho de Cristo vai além de questões periféricas, de traduções meticulosas. A tradição dos anciãos daquela época citava 39 coisas que o indivíduo não podia fazer no sábado, e uma delas era carregar algo pesado de uma casa até a outra. Então ele estava quebrando a tradição. Não importa se ele acabou de ser curado, isso não nos impressiona. O que nos impressiona é que ele está carregando a maca. Nunca prestaram atenção no enfermo. Só que o enfermo também não prestou atenção em Jesus. Ele não sabia o nome de Jesus. E não só ele não sabia o nome de Jesus, como ele tenta culpar Jesus, porque ele estava carregando a maca. Olha o versículo de número 11. Os líderes religiosos chegam para o indivíduo e falam: você está carregando a maca? Hoje não pode, é sábado. Não, não fui eu não. Foi eu não. O indivíduo que me curou. Ele não sabia nem o nome. Ele já está incriminando Jesus que acabou de curá-lo. Não incriminando, né? Dizer... Só que não foi ele que inventou aquela história de carregar a maca no sábado. Aquele homem recebeu uma bênção de Jesus, mas ele não se importava com Jesus. E aqui, irmãos, nós temos um outro conceito religioso muito forte. Não foi ele que foi atrás de Jesus. Ele não procurou socorro. Ele não foi como os cegos de Jericó que clamavam: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hora nenhuma. Ele reconheceu Jesus como Deus. Ele simplesmente respondeu a pergunta. Jesus perguntou: quer ser curado? Sim. Ok, levanta e anda. Ele não sabia que Jesus era Deus, ele não sabia que Jesus era Messias, ele não se importava com um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, mas ele recebeu a bênção e saiu feliz da vida. Nós corremos o risco de termos uma religião que procura apenas as bênçãos de Cristo, mas não sabe absolutamente nada de Cristo. Quem mandou você carregar essa maca? Não sei. A pessoa que me curou. Ele falou: toma a maca e sai andando com ela. O enfermo revela claramente que o seu coração não está conectado a Cristo. Meus amados, quantas vezes também nós nos esquecemos das transformações e dos milagres impressionantes que Cristo já fez na nossa vida. Quantas vezes nós apagamos da nossa memória o quanto Jesus derramou graça, misericórdia, bondade e sustento sobre nós. Nós não podemos, como cristãos, apagar da nossa memória a salvação que recebemos por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós não podemos apagar da nossa memória os livramentos de Deus, livramentos que nós nem sabemos, nem percebemos, no momento em que eles aconteceram, mas Deus nos livrou. Nós não podemos ter uma reação como a desse indivíduo, que acabou de receber uma bênção, não sabe o nome de quem abençoou, não sabe aonde ele está, não sabe nem quem ele é. Mas aí, Jesus se perdeu no meio da multidão, então o indivíduo não conseguia encontrá-lo mais, porque tinha muita gente, diz o texto. Só que depois, quando as pessoas já deixaram a festa, haviam poucas pessoas no lugar, o texto vai nos informar que aquele homem encontra com Jesus. Olhe, você está curado, diz Jesus, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Jesus está dizendo: eu resolvi o seu problema externo e físico, mas agora eu quero convidar você para resolver o problema interno. Transforme, mude a sua vida, para que você não receba algo pior, e algo pior aqui os comentaristas vão dizer, a morte eterna. Porque não adianta nós recebermos apenas bênçãos físicas de Jesus, ou bênçãos materiais para o presente. A maior bênção que nós podemos receber de Cristo é a transformação espiritual que Ele causa em nossos corações, a partir do momento que nós respondemos positivamente ao convite que Ele nos faz de amá-lo sobre todas as coisas. O homem foi contar, então, olha esse sujeito como ele era. Jesus encontra com ele e fala: não pequem, para que não aconteça coisa pior. Sabe o que ele faz? Vai lá nos líderes religiosos contar. Foi Jesus. Ele caguetou.
Foi Jesus, foi Jesus. Irmãos, os líderes religiosos vão atrás de Jesus, porque eles não admitiam em hipótese alguma que alguma coisa fosse feita no sábado. E agora não, o problema não era só mais o indivíduo carregar a maca no sábado, como o problema também era Jesus ter curado no sábado. E aí sim, meus amados, nós percebemos que em todas as histórias da Bíblia, o propósito de Deus é chegar no centro da questão. Presta atenção nisso. Leia as histórias da Bíblia nessa perspectiva. Deus vai chegar no centro da questão. O centro da questão aqui não era a festa. Jesus não estava interessado em primeiro plano ter uma boa festa naquele dia. O centro da questão aqui não era a cura do indivíduo. Não era a cura. Apesar de ser algo bom, mas não era a cura o centro. O centro aqui não eram as questões da tradição. O centro aqui era que aqueles líderes religiosos questionassem Jesus. E o âmago do texto está no verso 16, 17 e 18. No verso 17, disse-lhe Jesus, quando eles questionam Jesus: você curou no sábado? E Jesus então responde para eles: o meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também trabalho. Jesus chama Deus de Pai. Os líderes religiosos ficam malucos com isso. No verso 18, por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois ele não somente estava violando o sábado, piorou agora a situação, mas ele também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai. Com isso ele estava se igualando a Deus. O centro do Evangelho é reconhecer que Jesus é Deus. Isso muda toda a história. Isso torna o Evangelho diferente de todas as religiões do mundo. Porque Jesus Cristo, Ele usa todos esses caminhos que nós percebemos aqui no capítulo 5, do verso 1 até o 18, para chegar no âmago da questão. E os líderes religiosos entenderam naquele momento. Eles entenderam que Jesus Cristo, muito mais do que curar uma pessoa, muito mais do que participar da festa, muito mais do que preocupação com as questões da tradição, Jesus tinha um propósito: revelar ao homem que Ele é Deus. E essa foi a sua missão: se encarnar como Deus Filho e morrer numa cruz para transformar a realidade do homem. Muita gente fala muita coisa sobre religião. Muita gente tem muita opinião sobre a religião. Mas nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, não estamos oferecendo mais uma opção religiosa. Nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, não estamos aqui para definir o que é religião. Nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, e você como um seguidor de Jesus Cristo, nós estamos aqui para proclamar ao mundo: Jesus Cristo é Deus. Deus encarnado. E é assim que João começa o seu Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Jesus Cristo é Deus. E nós precisamos, irmãos, entender que esse é o centro de tudo que nós acreditamos. E não podemos nos perder nos perigos que nos cercam. Que perigos? No perigo da religiosidade ritual, apenas porque eu tenho uma religião e preciso cumprir todas as obrigações da minha religião. Não podemos nos perder em atos de caridade. Eu sou uma pessoa que faço coisas boas, sou honesto, então certamente Deus está feliz comigo. Não podemos nos perder em regrinhas minuciosas, porque tudo isso as outras religiões também têm. O que nos diferencia é reconhecer que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador, que veio ao mundo para transformar a nossa história e para transformar a história de todo aquele que crê nele. Meus queridos, é essa mensagem que nós proclamamos. Nós não pertencemos ao time das pessoas que discutem religião. Nós pertencemos ao time daqueles que contam ao mundo que Jesus Cristo, o Deus encarnado,
veio aqui para transformar qualquer história, para mudar qualquer realidade. Não se perca nos detalhes, não se perca nas questões periféricas, não braveje por minúcias, foque no centro do Evangelho. Jesus Cristo é Deus e veio para mudar vidas. Quando você se reúne aqui nesse lugar, muito mais do que preocupar com detalhes do culto ou daquilo que você tem que fazer, você está aqui prestando um culto àquele que é Deus e que morreu numa cruz para te dar a vida eterna. Jesus Cristo, o Deus Filho, veio ao mundo para transformar a nossa realidade e nos conduzir para a eternidade. Esse é o centro do que nós cremos e nós não podemos nos perder. Que o Espírito Santo de Deus mantenha essa mensagem sempre alerta em nossas mentes e nos nossos corações. O centro desta igreja é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, quando olhamos para esse texto, percebemos os riscos que corremos de nos preocuparmos com questões que não são centrais na nossa caminhada cristã. Elementos que podem chamar a nossa atenção e nos fazer desviar do foco. Às vezes podemos construir uma estrutura religiosa dentro de nós que não é compatível com o Evangelho, que se apega em tradições minuciosas, que se apega apenas em obras de caridade, que se apega apenas em festividades ou em todo um ritual que acontece em volta da obra do Senhor. Tudo isso, Deus tem a sua importância, mas o centro daquilo que nós acreditamos, e os líderes judeus entenderam isso, o centro do que nós acreditamos é que Jesus é Deus. Ele é Deus não só para dizer para aquele aleijado, levanta e anda, mas Ele é Deus principalmente para transformar a realidade de qualquer pessoa. Dar esperança aos desesperados, dar alegria aos corações tristes, derramar paz sobre aqueles que estão debaixo de conflitos, de guerras. Jesus Cristo é aquele que veio para dar esperança da eternidade para aqueles que estão mergulhados apenas nas questões desse mundo. Ó Jesus Cristo, Filho de Deus, que encarnou, veio ao mundo, ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. Que o Senhor possa transformar aqueles que entraram nesse lugar e que ainda não tiveram uma experiência contigo. Talvez até já tiveram uma experiência religiosa, mas ainda não conhecem esse Jesus que é Deus. Que o Teu Santo Espírito fale com poder e que transformações aconteçam aqui nessa noite, Deus. Aqueles também que nos acompanham pela internet, se porventura alguém ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, o Deus encarnado, que o Teu Santo Espírito fale aos seus corações e que nós como igreja, Deus, possamos entender que a razão de estarmos aqui precisa ser Cristo. O centro da nossa fé é Cristo e o dono dessa igreja é Jesus Cristo, e a Ele toda a honra e toda a glória hoje e para todo sempre. Amém.